Quando o céu estava em silêncio, procurei Deus no altar e encontrei meu propósito de vida. Há um silêncio que pesa mais do que o barulho da dor. Um silêncio que não vem do mundo, mas do alto. Quando tudo desaba, ainda resta a esperança de que Deus diga algo. Mas e quando nem Ele fala? Quando o céu se cala, o chão foge dos pés e a alma se arrasta tentando entender o porquê. A ausência de respostas pode ser mais devastadora do que qualquer queda. E foi nesse exato lugar onde o eco das minhas orações parecia morrer antes de alcançar o infinito, que comecei a descobrir algo que nenhuma palavra poderia ter revelado. Não foi de repente. No início, a ausência de sinais me confundia. A lógica dizia que se Deus me amasse, Ele agiria. Que se Ele estivesse comigo, responderia. Mas tudo que eu ouvia era o som do próprio desespero. Eu tentava manter a fé de pé, repetia promessas antigas, decorava versículos como quem se segura em tábuas no meio do naufrágio. Só que nada parecia me alcançar. Foi nesse tempo que compreendi que existem dores que não precisam ser curadas de imediato. Existem perguntas que só fazem sentido quando a alma para de gritar. E existem silêncios que não são desprezo, mas gestação. Muitos pensam que Deus ele só está presente quando há voz, quando há manifestação, quando há emoção. Mas a maturidade espiritual não nasce nos dias ensolarados, ela é forjada nas madrugadas em que você ora e parece estar sozinho. No altar silencioso na lágrima que ninguém vê, no abraço que não chega, ali a alma aprende a ouvir não com os ouvidos, mas com o espírito. Porque há um som que não vibra no ar, mas pulsa dentro do coração. O som da presença que permanece mesmo calada. Foi nesse cenário que comecei a buscar não o que Deus poderia fazer por mim, mas quem Ele é. Parei de exigir respostas e comecei a me derramar. Não era mais sobre entender, era sobre estar, permanecer, mesmo em meio ao nada, mesmo em meio ao vazio, mesmo sem promessas visíveis. Eu queria Deus. E quanto mais me rendia, mais compreendia que talvez o céu nunca tivesse se calado. Era eu que, tomado pelo barulho das minhas expectativas, não conseguia ouvir. A fé, nesse estágio, deixa de ser um sentimento e se torna uma decisão. A confiança deixa de depender de provas e passa a se sustentar na essência. E quando isso acontece, tudo muda. Não por fora, mas por dentro. A dor ainda pode estar ali, o problema ainda pode persistir, mas agora existe uma paz que não pode ser explicada, uma força que não vem de você, uma certeza que não precisa ser lógica. Você simplesmente sabe. Sabe que não está mais sozinho. Sabe que há um propósito escondido por trás do silêncio. Sabe que Deus estava ali o tempo todo, menos apenas aguardando o momento em que sua alma deixasse de lutar para enfim se render. Esse vídeo é um convite para atravessar esse vale em que muitos se perdem achando que Deus foi embora. É para quem já pensou em desistir, não por falta de fé, mas por falta de resposta. É para quem já clamou em voz alta e ouviu apenas o próprio eco. É para quem já se sentou no altar com o coração esvaziado, sem forças para mais nada, e ainda assim permaneceu. Porque há poder em permanecer a resposta no silêncio. E há propósito escondido até mesmo na dor que parecia sem sentido. Agora que você chegou aqui, não saia antes do tempo. Essa não é só a sua história. É o início da sua virada, e ela começa com silêncio, mas terminará com algo que você jamais imaginou encontrar. O eco das orações não respondidas. Há um tipo de oração que não sobe como palavra, mas como lágrima, que não pede, mas implora, que não busca um milagre, apenas um sinal. E mesmo assim, parece não encontrar resposta. Eu me lembro de quantas vezes ajoelhei diante do altar, esperando ouvir algo, qualquer coisa que me dissesse que Deus ainda me via. E o que encontrei foi o eco da minha própria voz voltando em silêncio. Nada, nenhuma presença sensível, nenhuma confirmação. Era como se o céu estivesse de portas fechadas e minhas palavras batessem nelas sem força. O coração doía não pela falta da bênção, mas pela ausência de resposta. A fé balançava, não por dúvida, mas por cansaço. É difícil explicar o peso desse silêncio a quem nunca o viveu, porque ele não é apenas a ausência de sons, é a sensação de que o próprio sentido da fé está sendo provado. A mente tenta justificar. Deus sabe o tempo certo. Mas o coração inquieto questiona. E se ele não estiver ouvindo? E é nesse espaço entre a razão e a dor que nasce a maior batalha espiritual. Continuar crendo
quando não há nenhum motivo aparente para isso. É ali que a fé se revela como escolha e não como emoção. Com o tempo, percebi que o silêncio de Deus não é rejeição, é maturação. É o intervalo entre o que pedimos e o que ainda não estamos prontos para receber. É o tempo em que ele trabalha nas raízes, não nos galhos. Nós olhamos o que falta, mas ele está moldando o que sustenta. É o que o salmista expressou quando escreveu: esperei confiantemente pelo Senhor e ele se inclinou para mim. O verbo esperei carrega dor, paciência e fé misturadas, porque esperar confiando é o exercício mais puro da alma. A filosofia chama esse estado de tensão entre o visível e o invisível de paradoxo existencial. A psicologia o chama de tolerância à frustração. A Bíblia o chama de perseverança. E todas essas palavras, traduzidas em sentimento, significam o mesmo: permanecer quando a alma quer fugir. A resposta que não vem, muitas vezes, é o instrumento que Deus usa para amadurecer nossa fé. Porque se ele respondesse a cada pedido de forma imediata, nós o amaríamos apenas pelos resultados e não pela presença. Descobri que as orações não respondidas não são orações esquecidas. São sementes enterradas. Deus não as ignora, ele as planta. E toda semente, antes de brotar, passa por um tempo de escuridão. A terra cobre, o frio chega, o silêncio domina. Mas é nesse subterrâneo invisível que o milagre começa. O silêncio não é o fim do diálogo, é o início da gestação. O que hoje parece ausência é, na verdade, preparação. Quando compreendi isso, parei de pedir provas e comecei a pedir sensibilidade. A sensibilidade de perceber o agir invisível, o toque sutil, o tempo de Deus, e aos poucos, o silêncio que antes me incomodava começou a se tornar abrigo. Já não era o vazio que me atormentava, era o espaço que ele usava para me ensinar a confiar. Eu ainda não vi o que pedi, mas comecei a ver quem ele era. E isso se tornou mais importante que qualquer resposta. O eco das minhas orações deixou de ser o som do desespero e se tornou o lembrete da presença. Porque percebi que, enquanto eu falava, ele já estava ouvindo. E enquanto eu esperava uma resposta audível, ele me transformava em silêncio. Foi assim que descobri que Deus não responde apenas com palavras, às vezes ele responde com paz. E quando a alma entende isso, o silêncio deixa de ser prova e se torna comunhão. A falsa crença de que Deus está longe. Por muito tempo, vivi acreditando que a distância entre mim e Deus era real, que o silêncio dele significava ausência, que, se eu não sentia sua presença, era porque ele havia se afastado. Mas o tempo e o sofrimento menos me ensinaram que Deus não se afasta. Nós é que, imersos no barulho das expectativas, nos afastamos da escuta. A ausência que sentimos não é divina, é humana. É o resultado de uma alma que ainda confunde sentir com crer e que busca Deus nas emoções, quando ele habita na consciência. A mente, acostumada a controlar, tenta traduzir o espiritual em lógica. Ela quer sinais, quer provas, quer manifestações que possam ser percebidas pelos sentidos. Mas Deus não se deixa medir por isso. Ele é presença constante, mesmo quando a percepção falha. É como o sol que permanece brilhando mesmo nos dias nublados. Não é a luz que foi embora. São as nuvens que impediram de vê-la. E, da mesma forma, o medo. A culpa e a dúvida se tornam nuvens que obscurecem o que sempre esteve ali. O amor que não parte. A falsa crença de que Deus está longe é uma das mais sutis e perigosas, porque nos faz viver como órfãos espirituais, buscando no exterior o que só pode ser encontrado dentro. Procuramos em templos, vozes e rituais algo que já está silenciosamente pulsando no coração. Jesus tentou nos mostrar isso quando disse: o reino de Deus está dentro de vós. Ele não estava apontando para o céu distante, mas para o espaço sagrado da interioridade. Só que para encontrá-lo ali é preciso coragem menos coragem, para encarar o próprio vazio, para atravessar o próprio silêncio, para reconhecer que a ausência é na verdade convite à presença. A filosofia existencial chama isso de retorno ao centro, e Jung chamava de processo de individuação, o reencontro com o self, o divino interior. A Bíblia chama de arrependimento, que em seu sentido original significa mudar a mente. Todas essas expressões falam do mesmo movimento: sair da dispersão e voltar à essência.
é um retorno para dentro, onde Deus nunca deixou de habitar. E é nesse retorno que a fé se transforma em experiência e o desespero em revelação. A distância entre o humano e o divino não é espacial, é de percepção. É o descompasso entre o tempo da mente e o tempo da alma. Enquanto a mente grita por respostas imediatas, Deus sussurra em eternidade. E só o coração, em silêncio, consegue ouvir. Quando compreendi isso, percebi que nunca estive sozinho, menos apenas distraído. O céu nunca havia se calado. Eu é que estava ouvindo o ruído errado. Essa consciência começou a mudar tudo. A oração deixou de ser um pedido e se tornou um encontro. O altar deixou de ser um lugar físico e passou a ser um estado interior. Eu entendi que Deus não mora em templos feitos por mãos humanas, mas no espaço invisível entre uma respiração e outra, entre um pensamento e o próximo. Ele está no agora, e é por isso que o passado dói e o futuro angustia menos, porque só no presente é possível encontrá-lo. Quando aceitei que Deus nunca esteve longe, o medo se dissolveu. A fé deixou de ser busca e se tornou certeza. Certeza silenciosa, sem provas, mas profunda. E foi então que percebi: o silêncio de Deus não é ausência, é presença em outra frequência. Ele não precisa falar quando já está sendo. Ele não precisa vir quando nunca se foi. E é nesse instante que o coração finalmente repousa. Porque compreende que a busca termina não quando encontramos Deus fora, mas quando paramos o suficiente para percebê-lo dentro. E é aí que o céu, que antes parecia distante, começa a habitar em nós, quando tudo em mim gritou por sentido. Houve um dia em que não era mais possível disfarçar nenhuma distração, nenhum sorriso forçado, nenhuma tentativa de ocupação conseguia mais silenciar o que estava rugindo dentro de mim. Não era apenas tristeza, era algo mais profundo, mais existencial. Era uma ausência de sentido que corroía por dentro como um vazio, que não se preenche com nada visível. Não importava quantas palavras bonitas eu ouvisse, ou quantos conselhos bem-intencionados me dessem. Tudo em mim gritava menos, e o grito não era por soluções rápidas, mas por verdade, por significado, por algo que justificasse a própria existência. O mundo ao meu redor seguia no mesmo ritmo. Pessoas correndo, postando sorrisos, produzindo metas, falando de sucesso, mas dentro de mim havia um silêncio que não era paz. Era um buraco que aumentava cada vez que eu tentava ignorá-lo. Eu me questionava: por que estou aqui? Qual é o sentido disso tudo? Por que me sinto perdido mesmo tendo tudo o que muitos gostariam de ter? E quanto mais essas perguntas cresciam, mais percebia que não existia resposta fora de mim. Porque o que me faltava não era algo, era alguém. Carl Jung dizia que o ser humano não se realiza senão na medida em que encontra sentido. E naquele ponto, eu entendi o que ele queria dizer. A dor que doía em mim não era física, era ontológica. Era a dor de uma alma que perdeu o mapa. E quando uma alma perde o mapa, o corpo continua, mas o espírito paralisa. Eu funcionava por fora, mas estava quebrado por dentro. E foi nesse estado de fratura que eu comecei a ouvir, mesmo sem querer, um chamado sutil, como um eco vindo de muito longe, como se alguém estivesse dizendo: você já tentou tudo, agora me escute. Mas escutar Deus exige silêncio interior, e isso é algo raro quando tudo em você está em colapso. A mente tumultuada, o coração acelerado, os medos se multiplicando. Era como estar dentro de um terremoto emocional, tentando ouvir uma brisa. Só que mesmo no meio da confusão, algo começou a emergir. Um desejo de parar de correr, parar de lutar, parar de tentar ser forte o tempo todo. Um desejo de simplesmente me render. E talvez esse tenha sido o primeiro movimento em direção à cura. Admiti que eu não sabia mais o que fazer e que precisava de algo maior do que eu mesmo para me reconstruir. Foi ali, nesse ponto exato de exaustão espiritual, que o grito por sentido se tornou oração menos mesmo sem palavras. Não foi uma oração ensaiada, bonita ou religiosa. Foi um suspiro, um pedido sem voz, um olhar perdido que encontrou o céu pela primeira vez, não como uma ideia, mas como um refúgio. E nesse olhar, mesmo sem resposta imediata, algo mudou. Porque quando a alma grita, Deus não ignora. Ele escuta com uma paciência que o tempo humano não entende. Então eu percebi, o grito
era necessário, porque só quem sente dor de verdade é capaz de desejar uma cura verdadeira. E só quem reconhece o vazio pode desejar a plenitude. Meu grito por sentido não foi o fim, foi o início de uma nova escuta, de uma nova sensibilidade, de uma nova jornada. E se hoje eu caminho diferente é porque um dia tudo em mim gritou, e esse grito abriu espaço para uma resposta que só o céu poderia dar. O altar como último refúgio. Existem lugares que a gente só visita quando tudo o mais já falhou. O altar foi esse lugar para mim. Não um altar feito de ouro, com rituais ou luzes coloridas, mas um espaço interior onde finalmente reconheci que não dava mais para continuar do mesmo jeito. Eu já tinha tentado resolver tudo com a mente, com a força do braço, com a pressa de quem acredita que pode controlar o próprio destino. Já busquei respostas em frases prontas, em vídeos motivacionais, em conselhos bem-intencionados que, por mais que quisessem ajudar, não tocavam o ponto real da minha dor. O altar, naquele momento, não era mais uma opção espiritual. Era a única saída emocional que me restava. Não fui até ele por convicção religiosa. Fui por exaustão, porque havia chegado num ponto em que ou eu me entregava a algo maior ou afundava no desespero silencioso de quem vive sem âncora. O altar me esperava não com julgamentos, mas com espaço. Um espaço sagrado onde o ego pode, finalmente, se despir da arrogância e admitir: eu não sei mais. E naquele instante em que me ajoelhei, não levei comigo palavras bonitas. Levei cansaço, levei lágrimas, levei silêncios mais profundos do que qualquer oração. Foi a primeira vez que não fui orar. Fui apenas existir diante de Deus. Talvez seja aí que mora o segredo. O altar não é o lugar onde levamos certezas. É o lugar onde entregamos nossas ruínas. Onde deixamos de tentar entender tudo para simplesmente confiar. Onde não pedimos respostas rápidas, mas apenas presença. E foi isso que encontrei. Uma presença silenciosa, sim, mas densa. Uma sensação de estar envolvido por algo que não dava para ver, mas que me sustentava por dentro. Ali, naquele chão frio, naquela rendição, sem roteiro, meu coração começou a bater em outro ritmo. O altar me ensinou que o fim do controle é o início da comunhão. Senti que Deus não queria meus argumentos. Queria meu coração quebrado. Queria minha entrega real, não condicionada a recompensas ou milagres instantâneos. E eu entreguei, não por força, mas por rendição, porque o peso que eu carregava não podia mais ser sustentado sozinho. E quanto mais eu me esvaziava de mim mesmo, mais percebia que havia espaço para algo novo nascer. O altar então deixou de ser fuga, tornou-se fundação. Aquele chão onde me ajoelhei foi onde comecei a levantar de verdade, pela primeira vez em muito tempo. É curioso como o sagrado nos alcança quando o orgulho se cala. No altar percebi que não precisava fazer força para merecer Deus. Eu só precisava estar ali, inteiro na minha fragilidade. E ele estava não com barulho, não com espetáculo, mas com paz. Uma paz que não vinha de fora, mas que surgia dentro, como se sempre tivesse estado ali, esperando o meu silêncio. E foi nesse silêncio que comecei a ouvir, não com os ouvidos, mas com a alma. Você não está só. Nunca esteve. Agora sim, posso reconstruir você. O que encontrei quando me ajoelhei não foi uma voz que desceu do céu. Não foram sinais visíveis, nem palavras audíveis, nem um milagre que virou manchete no coração. O que encontrei quando me ajoelhei foi algo muito mais íntimo, muito mais sutil. E por isso mesmo, absolutamente transformador. Eu me esperava por uma resposta, mas recebi presença. Esperava por direção, mas recebi consolo. Esperava por movimento, mas recebi silêncio. E nesse silêncio, havia algo que eu jamais tinha experimentado antes. Paz sem explicação. Foi estranho no início, porque a mente acostumada com o caos se assusta quando encontra tranquilidade. Porque o coração viciado em buscar sinais se desorienta quando tudo parece quieto. Mas aquela quietude tinha um peso, uma densidade, uma temperatura. Era como se minha alma reconhecesse um lugar antigo, um abraço que não vinha de fora, mas que surgia por dentro. Deus não apareceu como uma força externa que resolveu meus problemas. Ele se manifestou como uma presença que me sustentava mesmo no meio deles. Não havia mais pressa. A ansiedade de antes de querer entender, controlar, resolver menos, começou a ceder espaço para algo novo. Uma confiança quase infantil que não precisava mais saber o amanhã, desde que soubesse que ele estava ali. E
ele estava, não com palavras, mas com um tipo de certeza que nenhuma lógica consegue explicar. Era como se meu espírito dissesse, eu sei, e só isso bastava. O altar, que antes era o lugar da dor e da entrega, se tornou o lugar do renascimento. Ajoelhado, com o rosto molhado por lágrimas que já não doíam tanto, percebi que aquela experiência não era uma fuga da realidade, era um encontro com a verdade. E a verdade era essa: eu nunca estive sozinho. Mesmo quando achei que o céu estava em silêncio, mesmo quando meu coração se despedaçava em súplicas, mesmo quando o mundo ao redor parecia vazio, ele estava lá, esperando que eu não dissesse nada, que apenas estivesse. E quanto mais eu parava de pedir, mais recebia. N coisas. Mais paz, não respostas. Mais direção, não promessas. Mais fé. Senti que havia algo sagrado acontecendo dentro de mim. Algo que não dependia mais do que aconteceria depois, mas apenas do que estava acontecendo agora. A presença de Deus não veio como um trovão, veio como brisa. Não chegou gritando, chegou habitando, e me habitou por inteiro. Foi ali que entendi que o altar não é onde Deus nos escuta, é onde nós começamos a escutá-lo. E escutá-lo, nesse caso, era perceber que o propósito não é algo que você vai encontrar no futuro, depois que tudo melhorar. O propósito é essa presença que muda tudo dentro, antes mesmo que algo mude fora. Quando me ajoelhei, achei que estava indo até ele, mas percebi que ele já estava vindo até mim fazia tempo. Fui eu quem, no desespero, finalmente parou de correr. E nesse encontro sem palavras, sem fórmulas, sem garantias, nasceu algo novo, um ponto de partida, um chão firme, onde antes havia abismo, um sopro de vida, onde antes havia cansaço, um sentido onde antes só havia busca. E ali, nesse silêncio cheio de presença, eu descobri que já não precisava mais provar nada. Deus me via. E isso bastava. O mistério da fé sem provas. Crer quando tudo vai bem é fácil. Confiar quando tudo se alinha é confortável. Mas permanecer com os joelhos no chão quando o céu ainda está mudo, quando nada ao redor confirma a presença de Deus, quando o coração quer uma certeza e tudo o que encontra espera menos. Isso é um tipo de fé que a razão não compreende. É aqui que começa o verdadeiro mistério. Continuar acreditando quando não há provas visíveis. Permanecer quando tudo em você pede para desistir. Foi nesse lugar que me encontrei. Não havia sinais, promessas visíveis, profecias cumpridas ou palavras concretas. Havia apenas uma escolha: seguir crendo ou abandonar o caminho. E nesse abismo entre o que eu sentia e o que eu esperava, fui confrontado com a pergunta que define toda a jornada espiritual: você ama a Deus ou apenas os sinais dele? Está buscando a presença ou as recompensas? A fé que nasce no escuro é diferente. Ela não depende do que os olhos veem, mas do que o espírito intui. E essa intuição espiritual é como uma semente que germina debaixo da terra, invisível a olho nu, mas viva. Às vezes a maior prova de que estamos sendo moldados por Deus é o silêncio dele, porque só quem ama de verdade permanece quando não recebe. Só quem foi alcançado de verdade não precisa mais de promessas diárias para caminhar. Nesse tempo, percebi que a fé é mais uma decisão do que uma emoção. Porque emoções oscilam, uma hora você sente paz, na outra sente medo. Mas a decisão de confiar, de crer, de permanecer, essa não precisa da aprovação dos sentimentos. Ela nasce da entrega. E quando você se entrega, mesmo sem provas, algo em você se amplia, a alma se expande. E essa expansão abre espaço para uma nova visão de Deus. Não como alguém que serve aos seus desejos, mas como alguém que habita até suas dores. Carl Jung dizia que fé não é certeza, é confiança no invisível. E eu entendi isso de forma viva, porque naquele momento, ajoelhado, sem ouvir nada, sem saber nada, sem sentir grandes revelações, minha alma estava firme. Não por causa de uma promessa recebida, mas por causa de uma presença percebida. Ainda que discreta, ainda que silenciosa, ainda que sem provas, ela estava ali. A fé sem provas tem um poder silencioso. Ela não impressiona aos outros, não aparece nos testemunhos barulhentos, mas transforma quem a vive. Ela constrói raízes profundas, porque quem crê no escuro aprende a andar por convicção, não por aplauso. Aprende a descansar em Deus,
mesmo quando tudo parece parado. Aprende que o silêncio não é ausência, é gestação. E que a fé é o sim que dizemos antes de ver. É nesse lugar que o propósito começa a tomar forma, não como um destino distante, mas como um caminhar diário, sustentado não por sinais, mas por confiança. E confiança verdadeira só nasce onde não há garantias. Só floresce onde não há certezas. Só se firma onde tudo o que resta é um coração que, mesmo ferido, ainda escolhe acreditar. O tempo de Deus não obedece ao meu relógio. Eu estava cansado de esperar. Orava, clamava, me entregava. E o céu, ainda assim, permanecia em silêncio. Tinha dias em que a sensação era de estar parado no tempo, como se a vida de todos ao meu redor avançasse, enquanto a minha estivesse suspensa. Tudo dentro de mim gritava por pressa, por respostas imediatas, por alguma intervenção que quebrasse aquele ciclo de espera. Mas nada acontecia. Até que, meio ao desespero silencioso, uma verdade começou a se desenhar. O tempo de Deus não segue os ponteiros do meu relógio. Essa percepção me confrontou com a minha ansiedade. A urgência em querer controlar o ritmo da vida revela o quanto ainda resistimos à entrega. Queremos que Deus se encaixe em nossas agendas, que Ele responda no tempo em que o nosso coração impaciente determina. Mas Ele não opera assim. A lógica do eterno não cabe na cronologia da nossa existência. O tempo dele não é linear, é revelação. Ele não atrasa, ele prepara. Comecei a perceber que o silêncio de Deus não era descaso, mas cuidado. Porque se ele tivesse respondido no momento em que eu pedi, teria me dado algo para o qual eu ainda não estava pronto. Ele via coisas que eu não via, entendia dores que eu ainda não reconhecia. E mais do que aliviar minha angústia, ele queria me transformar por dentro. Deus, ele não me oferecia atalhos, mas raízes. Não queria me dar apenas um alívio momentâneo, mas uma estrutura profunda e permanente. O tempo de Deus é cirúrgico preciso. Cada espera, cada pausa, cada aparente atraso é um ponto exato de moldura espiritual. E quando você começa a enxergar assim, a espera deixa de ser uma prisão e se torna uma escola. Você para de perguntar por que está demorando e começa a se perguntar, o que ele quer me ensinar aqui? Porque o silêncio dele não é ausência, é método. E o tempo, esse que parece estar contra você, está, na verdade, conspirando a seu favor, do ponto de vista da eternidade. A maturidade espiritual nasce quando aprendemos a descansar sem entender. Quando aceitamos que Deus não nos deve explicações, Ele nos oferece presença, direção e tempo certo. E isso é suficiente. Comecei a olhar para a palavra com novos olhos. Abraão esperou. José foi esquecido por anos na prisão. Davi foi ungido rei, mas viveu como fugitivo por muito tempo. E todos eles tinham uma coisa em comum. A promessa veio muito antes do cumprimento. A espera era parte da formação. Hoje entendo que meu relógio marca o tempo do agora, mas o relógio de Deus marca o tempo do eterno. E entre o agora e o eterno, há um espaço onde minha alma precisa amadurecer. Esse espaço se chama confiança, porque confiar não é acreditar que tudo vai acontecer do jeito que eu quero, mas é descansar sabendo que Ele está no controle, mesmo quando tudo parece parado. E o mais belo disso tudo é que no tempo de Deus, as coisas não apenas acontecem, elas florescem. No tempo certo, Ele não apenas responde, Ele revela. Não apenas cura menos, Ele transforma. Não apenas entrega menos, Ele prepara para que você saiba sustentar o que recebeu. Porque o tempo dele não é sobre pressa, é sobre propósito. Quando o céu parece mudo, Deus está preparando o solo. Era difícil aceitar que o silêncio de Deus pudesse ter algum propósito. Tudo em mim queria resistir à ideia de que a ausência de respostas era de fato uma forma de cuidado. Mas foi quando comecei a olhar a vida como um campo e minha alma como uma terra a menos que algo dentro de mim mudou. Passei a entender que o que parecia abandono era na verdade preparação, que o céu não estava calado por descuido, mas porque ele estava ocupado demais trabalhando no invisível, mexendo no solo do meu ser, arrancando as raízes daquilo que não floresceria,
adubando o coração com experiências que só o silêncio poderia ensinar. Assim como o agricultor não planta enquanto a terra está seca e endurecida, Deus também espera o momento certo para lançar a semente. E para isso, às vezes ele precisa quebrar o solo. E quebrar dói. O processo de arar a alma envolve lágrimas, crises, desilusões, noites longas e vazias. Mas toda essa dor não é castigo. É preparação, porque um coração preparado para florescer precisa ser, antes, despido do orgulho, da pressa, da autossuficiência. É na dor que a terra do coração se torna fértil. Nesse período de silêncio, fui levado a parar de perguntar onde estava Deus e comecei a perguntar o que Ele estava formando em mim. A mudança foi sutil, mas poderosa, porque quando você entende que está sendo preparado, até o sofrimento passa a ter sentido. Você para de resistir, começa a cooperar, para de exigir respostas e começa a desenvolver raiz. E só cria raiz quem aceita passar pelo escuro da terra, escondido, sem aplauso, sem reconhecimento, regado apenas pela esperança de que, um dia, tudo isso fará sentido. Foi nesse tempo que aprendi a valorizar o invisível. Percebi que as maiores transformações acontecem longe dos olhos. Assim como a semente germina na escuridão do solo, Deus opera seus milagres mais profundos na câmara secreta da alma. O céu, que parecia mudo, estava trabalhando. E trabalhar no solo é algo que exige tempo, silêncio, processo. Não é no barulho dos milagres imediatos, mas na constância da fé que não desiste, que Ele prepara algo duradouro. O céu, então, deixou de ser um lugar distante que me ignorava. Passou a ser uma presença que me moldava. Percebi que Deus é como um agricultor que não tem pressa. Ele conhece o tempo exato de cada estação. E se ainda não floresceu, é porque Ele está cuidando das raízes. E se está doendo, é porque Ele está arrancando o que impede o crescimento. E se parece que nada está acontecendo, é porque talvez tudo esteja acontecendo dentro. Deus não constrói promessas em terrenos superficiais. Ele quer profundidade. E para isso, Ele cava, Ele mexe, Ele vira a terra, até que a alma esteja pronta para receber o que só pode vir dele. Então, se o céu estiver em silêncio, não tema, não corra, não desista, apenas permaneça, porque o silêncio de Deus não é o fim da história, é o anúncio de um novo começo, é o eco de uma voz que prepara, ainda que você não ouça, e quando chegar a hora certa, o que foi cultivado em silêncio florescerá à vista de todos. O propósito como consequência da rendição. Por muito tempo eu procurei o propósito da minha vida como quem busca um troféu. Algo que eu deveria conquistar, alcançar, provar, merecimento. Lia livros, escutava palestras, orava pedindo revelações, mas tudo parecia uma corrida sem linha de chegada. Eu achava que propósito era um lugar para onde se ia, uma posição a se atingir, uma função a ser cumprida. Até o dia em que, esgotado, frustrado, ajoelhado diante do altar, sem nada mais a oferecer além do meu cansaço, eu me rendi. Não como quem desiste, mas como quem enfim entende que a força que move o mundo não vem da tentativa de controlar, mas da coragem de soltar naquele momento. Não recebi um mapa, não ouvi uma voz dizendo o que eu deveria fazer, mas percebi algo mudando dentro de mim. Foi como se o peso de encontrar um grande propósito se dissolvesse e em seu lugar nascesse uma nova consciência. O propósito não era uma missão a ser realizada, mas uma identidade a ser vivida. Eu não precisava fazer algo extraordinário para justificar minha existência. Eu precisava apenas ser inteiro naquilo que Deus me chamou para ser. E essa inteireza só veio depois da entrega. A rendição me revelou que propósito não é o que você procura quando está no controle. É o que você enxerga quando finalmente abre mão de conduzir tudo. Porque enquanto tentamos dominar a direção da vida, ficamos cegos para os sinais que Deus espalha pelo caminho. Mas quando você se entrega, seus olhos se abrem. Você começa a perceber que tudo menos, até mesmo a dor, os fracassos, os silêncios, fazia parte de uma costura divina. O que parecia ruína era fundamento. O que parecia atraso era preparação. Foi rendido que eu entendi que o propósito não é um destino, é um estado de alinhamento entre o que você vive e o que Deus sonhou para você. E esse alinhamento não se conquista por mérito, mas por rendição. Você não descobre o propósito para depois se entregar
você se entrega. Então ele se revela, como se estivesse sempre ali, esperando apenas que você silenciasse a pressa, a cobrança, a vaidade e abrisse espaço para escutar com o coração. A partir desse momento, tudo mudou. As coisas ao meu redor talvez tenham permanecido as mesmas, mas meu olhar foi transformado. Cada dia passou a ter sentido, cada pequena ação, cada encontro, cada escolha simples carregava uma presença, porque onde há propósito, até o cotidiano se torna sagrado. Até o simples ato de acordar, respirar, ouvir alguém, fazer o bem sem alarde, passa a ser expressão de algo eterno. E o mais bonito disso tudo é que, ao contrário do que eu imaginava, o propósito não me fez sentir importante. Ele me fez sentir leve, livre, em paz. Porque não se tratava mais de me destacar, mas de estar onde Deus queria que eu estivesse. Não era sobre grandeza, era sobre obediência. E obedecer depois da rendição não é fardo, é prazer, é resposta natural de quem experimentou o amor que não exige performance, apenas presença. Hoje eu sei, meu propósito floresceu no solo da rendição. E talvez, só talvez, ele estivesse lá o tempo todo enterrado sob as expectativas que eu mesmo coloquei sobre mim, mas Deus, com paciência de pai, esperou meu cansaço amadurecer e entrega, porque é ali, quando as mãos soltam e o coração se ajoelha, que começa a verdadeira missão. O silêncio virou estrada. No início, o silêncio parecia uma sentença, um vazio sufocante, um eco que devolvia cada oração sem resposta. Mas com o tempo, algo começou a mudar. Não fora o som que retornou, mas o significado que emergiu da ausência. O silêncio, que antes me assustava, começou a ganhar contornos de direção, como se em vez de ausência, ele fosse uma linguagem sagrada, menos uma forma de Deus conduzir sem palavras, guiar sem mapas, revelar sem explicações. Foi então que compreendi. O que eu chamava de silêncio era, na verdade, um caminho sendo aberto dentro de mim. Essa estrada não se mostrou com placas ou atalhos fáceis, ela surgia passo a passo, à medida que eu aprendia a caminhar com o coração mais do que com os olhos. Cada momento de solidão, cada lágrima não compreendida, cada espera dolorosa foi um passo nesse percurso invisível. O céu não gritou direções, mas me deu paz para seguir. O altar não me deu promessas, mas me ofereceu presença. E com isso eu comecei a entender que o silêncio de Deus não era abandono, era ensino. O barulho do mundo por tanto tempo me distraiu, me fez acreditar que direção era grito, que propósito era correria, que fé era barulho de vitória, mas foi no silêncio que eu conheci o verdadeiro som da fé, porque fé não é ouvir para crer, é caminhar mesmo sem escutar. É confiar que o próximo passo será iluminado apenas quando ele for dado. Essa estrada de silêncio virou estrada de confiança, uma trilha não traçada por conquistas, mas por rendição. Cada madrugada em que eu perguntava por quê e recebia apenas quietude, era um tijolo sendo colocado nesse caminho. Cada vez que eu pensava em desistir, mas persistia por uma centelha de esperança, era mais um trecho percorrido. O silêncio foi, aos poucos, se tornando a música de uma nova jornada. Uma melodia sem refrão, mas com harmonia. Sem letra, mas com sentido. E era isso que me sustentava. O fato de que, mesmo sem entender, eu sabia que não estava caminhando sozinho. A estrada não me levou a um lugar mágico. Ela me levou a mim mesmo, ao eu que não precisava provar nada, ao eu que não exigia garantias, ao eu que não dependia mais de controle. Aquele silêncio, antes temido, virou meu mestre. Ele me ensinou a escutar com a alma, a confiar com os pés, a descansar mesmo quando os sinais ainda não aparecem. Porque agora eu sabia, enquanto eu andasse com Deus, o caminho seria sagrado, mesmo que sem palavras. Hoje eu olho para trás e vejo que o silêncio foi mais eloquente do que 1000 respostas. Ele me moldou, me lapidou, me sustentou. O que parecia vazio era na verdade preparo. E o que parecia demora era proteção. O silêncio virou estrada porque me obrigou a andar com fé. E nessa estrada eu descobri que o destino nunca foi um lugar. Era uma transformação, um novo modo de existir, um novo modo de amar, um novo modo de caminhar com Deus, mesmo que o céu continue em silêncio. Porque agora eu sei, o céu nunca esteve calado. Eu é que precisava aprender a escutar com o coração
o novo som do céu. Depois de tanto tempo buscando barulhos sagrados, percebi que o céu não havia voltado a falar como antes, com sinais visíveis, vozes interiores nítidas ou respostas rápidas. Ele continuava sereno, mas havia um novo som menos... um som que não vinha de fora, mas vibrava dentro de mim. Era como se, ao silenciar tudo o que me distraía, Deus afinasse minha alma para perceber sua presença de forma mais sutil, mais profunda, mais viva. Não era mais necessário ouvir com os ouvidos. Agora, eu escutava com a confiança. Eu sentia com a entrega. Eu compreendia com a fé. O novo som do céu não é uma melodia que se capta com os sentidos. É uma frequência de paz que invade quando a alma já não precisa de provas para crer. É quando a coragem surge no meio da incerteza. É quando a sabedoria aparece sem que tenha havido explicações. É quando o medo diminui e dá espaço para uma confiança inexplicável. O céu começou a falar comigo através da maneira como eu reagia à vida, das escolhas que eu fazia com mais serenidade, da forma como passei a enxergar propósito até na dor. O silêncio se transformou em discernimento. Agora, quando algo dá errado, eu não corro mais como antes. Eu respiro, eu lembro de que o silêncio não é ausência, é maturidade espiritual. Quando as portas se fecham, eu já não me desespero. Eu espero porque o novo som do céu me ensinou que algumas respostas não chegam em palavras, mas em movimentos sutis de transformação interior. É como se a presença de Deus estivesse agora instalada dentro do meu olhar. Ele não precisa mais me falar. Ele me habita e tudo o que eu vivo a partir desse novo som se torna sagrado. Esse som me chama a viver com mais sensibilidade, com mais presença, com mais reverência pelas pequenas coisas. Me ensinou que a fé verdadeira não faz barulho, mas ecoa em atitudes, que um coração em paz é mais escutado no céu do que 1000 vozes em desespero. Que muitas vezes aquilo que nos salva não é a força que grita, mas a fé que sussurra dentro da alma. Você está no caminho certo, continue. E assim, esse novo som se tornou meu alicerce. O céu continua falando, não como eu esperava, mas como eu precisava. Ele fala na paz que não se explica, na calma no meio do caos, na certeza sem garantia, na beleza de não controlar tudo, mas de ser guiado por alguém que vê o que eu não vejo. Agora eu entendo. O novo som do céu não é um som externo, é o meu coração batendo em compasso com a vontade de Deus. E isso, por si só, já é uma oração sendo respondida. A jornada que começou no silêncio. Tudo começou no silêncio. Um silêncio que me feriu, que me fez duvidar, que me deixou sem chão. Um silêncio que parecia ausência, mas era semente. Que parecia abandono, mas era início. Hoje, olhando para trás, percebo que foi naquele exato momento em que tudo pareceu calar, que algo começou a nascer. Não uma resposta pronta, não um milagre visível, mas uma jornada sagrada que me ensinaria a viver de outro jeito. Uma jornada que não começou com luzes, mas com sombras. Que não começou com vitória, mas com rendição. Que não nasceu de certezas, mas de perguntas profundas que me despiram das falsas imagens de fé que eu carregava. O silêncio de Deus não foi o fim da minha fé. Foi o início da verdadeira, porque enquanto eu ouvia palavras, seguia com os pés. Mas quando tudo calou, precisei seguir com o coração. Foi ali que descobri que a espiritualidade não é sobre sentir o tempo todo, mas sobre permanecer mesmo quando nada se sente. Que propósito não é sobre fazer algo grandioso, mas sobre se tornar alguém inteiro. Que o altar não é só o lugar onde pedimos, mas onde morremos para o que achávamos que era fé e renascemos para o que realmente é. A jornada que começou no silêncio me moldou de dentro para fora. Ela me ensinou a esperar sem desespero, a caminhar sem pressa, a confiar sem garantias, a orar sem exigir, a amar sem barganhas, a me ajoelhar, não para convencer Deus a se mover, mas para permitir que Ele me transformasse no processo. Essa jornada reconfigurou meu coração, me deu raízes mais profundas do que qualquer bênção visível poderia oferecer, e me entregou uma intimidade com Deus que não depende de sinais, mas de permanência. Agora eu sei, o silêncio não foi punição, foi convite. O altar não foi fuga, foi recomeço. O que parecia vazio era preparação. O que parecia fim
era gestação. O que parecia morte era renascimento. E o que parecia um silêncio cruel era a linguagem mais alta do amor divino, me conduzindo com mãos invisíveis para o lugar onde a minha voz e a dele se uniriam em um mesmo propósito. O céu não gritou, mas me formou. Essa é a jornada que começou no silêncio. E se hoje eu posso falar sobre propósito, fé, presença e redenção, é porque fui primeiro conduzido a um lugar onde tudo calou, para que eu finalmente pudesse ouvir. Porque é no silêncio que Deus fala mais alto. É na ausência que Ele prepara a plenitude, e é quando tudo cala que nasce, dentro da alma, a certeza de que Ele sempre esteve lá.